sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar-te um dia apenas na semana. Que sejas meu universo. Não quero dar-te as palavras como gotas. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Se você sabe, você pode cantar. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Irmãos, eu queria convidar você a fechar seu olho nesse momento e colocar o seu coração diante desse Deus. Esse Deus que nós cantamos que é o nosso universo. Que nesse momento você coloque o seu coração para que tudo que nós vamos fazer aqui essa noite seja dedicado a Ele. Que a sua mente não seja distraída com os problemas desse mundo, com as lutas que você tem passado, mas esteja totalmente direcionado para esse Deus. Quero convidar você a orar comigo nesse momento. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos ama de maneira maravilhosa, Deus. E a esse Deus maravilhoso que nós estamos aqui essa noite, dele, por ele e para ele, Senhor. Nós te louvamos por isso, Deus. Que o nosso coração seja totalmente voltado ao Senhor nessa noite. Que possamos te adorar, Deus, engrandecer o teu nome, Deus, e te glorificar, Senhor. Que sejamos daqui transformados pelo poder da tua palavra, Deus. Obrigado por esse privilégio de podermos juntos cultuarmos esse Deus. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no texto de Romanos, capítulo 5, versículo 8, o texto o qual nós meditamos essa manhã. Você que está com a sua Bíblia aqui, você que está aí no celular, abra a sua Bíblia aí nesse texto, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, o versículo 8, e eu vou ler até o 11, na verdade, mas vamos do 8 ao 11. Mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores, e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora, portanto, podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por conta desse amor que nós somos reconciliados, e por conta desse amor nós podemos nos alegrar hoje. Independente das circunstâncias, independente da situação, nós podemos nos alegrar e celebrar esse Deus. Eu quero convidar você que está aqui no templo a ficar de pé, e você que está em casa, também poder louvar esse Deus com toda a sua força, com toda a alegria que vem do amor dEle. Celebremos ao Senhor com muita alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração em geração. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração. Quem sabe o contracanto pode fazer. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna a sua bondade e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, amém. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Eu quero chamar o Rodrigo aqui na frente. O Rodrigo vai conduzir no nosso momento de intercessão hoje. Vamos orar, irmãos? Antes de orar, eu queria também incluir nesse momento de oração um louvor a Deus pela vida da Samira. Está fazendo aniversário hoje, né, Samira? E eu queria deixar um versículo para a Samira aqui, e não só para ela, mas para todos aqui, jovens e adultos. Está lá em Salmo 119:9, fala o seguinte:
Como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, e não permitas que eu me desvie dos teus caminhos. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Vamos orar? Senhor Deus, ó Pai, eu te louvo, Senhor, pela sua infinita misericórdia, pelo seu amor, ó Pai. Nesse momento eu gostaria, Senhor, de lhe agradecer, ó Pai, pela vida da Samira que está fazendo aniversário hoje. Gostaria de lhe agradecer por aqueles que também estão fazendo aniversário hoje. Te louvo pela vida de cada um aqui, ó Pai. Nós sabemos que nós, como igreja, gostaríamos de estar todos aqui reunidos, mas nós vivemos esse momento e fazemos o melhor que nós podemos para estar aqui juntos, obedecendo todas as medidas, para te glorificar, ó Pai. Também esteja com os nossos irmãos que estão em casa, Senhor. Esteja com os nossos irmãos que estão em casa, abençoando eles também, ó Pai, aqueles que já tomaram a vacina, aqueles que ainda não tomaram a vacina, ó Pai. Senhor, esteja cuidando de cada um de nós. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada um, as dificuldades, as lutas, aqueles momentos, ó Pai, que nos causam tristeza, medo, ansiedade, ó Pai. E o Senhor é que está conosco, nos ajudando. Que nós possamos, ó Pai, observar a Tua palavra, ó Pai, e buscar sempre nela, ó Pai, o nosso refúgio. Buscar sempre nela, ó Pai, o direcionamento da nossa vida. Buscar sempre nela aquilo que vai nos dar coragem, aquilo que vai nos dar força. Senhor, que nós possamos nos debruçar na Tua palavra dia após dia e nela encontrar a força que precisamos nos momentos difíceis. Console o coração daqueles que estão tristes, daqueles que perderam pessoas queridas, daqueles que estão passando por doença, ó Pai, ou enfrentando a Covid. Te louvo também por aqueles que têm se recuperado, ó Pai. Te louvo por aqueles que já foram vacinados. Te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom. Senhor Deus, eu te peço também, ó Pai, pelos missionários ao redor do mundo, ó Pai. Te peço, ó Pai, pela vida da Marjorie. Te peço pela vida do pastor Eduardo Mendes, do pastor Jairo. Senhor, de todos os pastores e missionários a qual nós temos aqui acompanhado e aqueles que nós nem conhecemos, Senhor. Que o Senhor esteja com aqueles pastores ali de Moçambique, ó Pai. Esteja abençoando também o projeto de missões que o Pregue a Palavra tem feito ali. Senhor, que o Senhor possa também, Senhor, estar nos ajudando a que nós possamos ser uma igreja obediente e ser uma igreja missionária, ó Pai. Que nós não olhemos para nós, mas nós olhemos para os outros que estão precisando da Tua palavra, ó Pai. Que nós sejamos missionários aqui também, ó Pai, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso condomínio, na nossa escola, ó Pai, onde quer que for. Que sejamos testemunhas do Senhor, ó Pai. Senhor Deus, eu Te louvo porque o Senhor, ó Pai, é o nosso Senhor. E que nós possamos ser servos obedientes. Que nós possamos ser missionários. Que nós possamos confiar cada dia no Senhor. Isso é o que eu lhe peço e lhe agradeço. Esteja conosco nesse culto. Obrigado pela equipe de louvor que tem ensaiado e pelo pastor que vai trazer a mensagem logo mais. Que ela fale ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Confessar para os irmãos que hoje essa equipe que está aqui não era a equipe que iria tocar. Nenhum dos que estão aqui era a equipe que estava na escala, né? Mas Deus é bom e eu estou feliz por estar aqui, por ter que vir de última hora, vamos dizer assim, o Pedro também, todos estão aqui. E nós temos um Deus bom, um Deus que é nosso amigo. Quero convidar você a se colocar em pé para cantar essa música. Ele é o nosso bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber, Ele é grande, a grandeza do poder de Jesus, meu bom
quero pedir que você deixe aberto ali enquanto o sistema está voltando. Também uma alegria muito grande nessa noite ter a casa cheia, né? Os irmãos já estão aí de volta também, nós voltamos com o culto online também. Quero dar boa noite aos queridos irmãos que estão nos assistindo. Graças a Deus deu tudo certo, nós voltamos com o sinal de internet. E eu solicitei aos irmãos que abrissem as suas Bíblias em 1 Coríntios 7, os irmãos em casa também podem acessar sua Bíblia, abrir sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 7. Uma alegria muito grande nessa noite ver a casa cheia, né? Dentro dos limites que a gente pode, estabelecidos pelo Plano São Paulo. A gente então tem um grupo muito bom aqui, é o 4º domingo seguido. Peço só desculpa aos irmãos aí, embora não seja nossa responsabilidade, mas vocês já estão de máscara, e agora está chato ainda essa fumaça, né? Tacaram fogo em algum matagal aqui do lado, e infelizmente entrou essa fumaça aqui, coisa que a gente está acostumado com essa época do ano, mas é sempre difícil ficar com máscara e ainda sentindo o cheiro de fumaça. Espero que ninguém saia defumado no final do culto aqui, né? Mas todos estejam bem. Uma alegria também muito grande ter a família de um querido amigo meu, Franco, que está ali atrás, com a sua esposa Tereza, né? O Pedro também, e a Mariana. Bem-vindos, queridos nosso coração. Outros irmãos aqui, a Adriana, né? Que está sempre na linha de frente. A gente tem orado por você, irmã. Que bom ter você com a sua família aqui. Muito bom mesmo ter cada um de vocês participando desse culto nessa noite. A gente tem falado sobre essa carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. É uma carta problemática, tá? Ela foi escrita para lidar com problemas que a igreja daquela região grega estava enfrentando. E fica evidente para nós que toda a igreja tem problema. Toda a igreja tem problema. Mas isso não é justificativa para que os problemas não sejam resolvidos. Isso é um lembrete de que a palavra de Deus, ela tem as orientações para que os problemas sejam resolvidos. E cabe a nós, pastores, líderes, membros da igreja do Senhor, trabalhar dessa forma também. E nessa noite, eu quero olhar para 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 a 11. Nós vamos ler 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 a 11. É uma continuação de uma mensagem que nós começamos 2 domingos atrás. Há 2 domingos atrás nós estudamos os versículos 1 a 7, de 1 Coríntios 7. E o que é interessante é pensar nesse capítulo aqui. Esse capítulo ele foi escrito por causa de perguntas. Tem uma frase que eu gosto muito, de um canal de televisão, que diz assim: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Não sei se você já assistiu. Um canal não é muito famoso, porque ele não é um canal aberto, mas não é um canal que tenha grandes filmes ou coisa assim. É um canal de educação. E ele diz: não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Eu acho interessante essa frase, porque ela literalmente ela nos mostra a importância da reflexão. Porque quando você recebe respostas, você já tem algo pronto, mas quando você para pensar nas perguntas, isso tem o objetivo de nos levar a pensar. E eu gosto de pensar porque quando nós pensamos, nós entendemos melhor. Alguém disse também: perguntar não ofende, e ajuda pelo menos 5 pessoas. Esse foi um professor meu, já falecido, que ele disse o seguinte, no início da matéria dele: olha, se você tiver dúvida, pergunte, não tenha vergonha de perguntar, porque provavelmente a estimativa diz que se você fizer uma pergunta, se você colocar sua dúvida aqui na classe, diante do professor, você vai beneficiar não somente você, mas pelo menos mais 5 pessoas que provavelmente, segundo a estimativa, também têm a mesma dúvida que você. Então esse negócio de fazer perguntas é importante, tirar dúvidas é importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você observar no capítulo 7, versículo 1, Paulo disse assim, capítulo 7, versículo 1, quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram. Essa frase nos faz refletir que a igreja de Corinto, ela escreveu uma carta fazendo perguntas para o apóstolo Paulo. E o capítulo 7 inteiro, ele vai falar sobre
respostas às perguntas que a igreja fez sobre casamento. E casamento é um negócio que todo mundo pensa, não é verdade? Todo mundo pensa em casamento. Alguns não querem casar, outros querem casar, mas todos têm dúvidas sobre casamento. E o fato é que nós devemos aprender com essas ideias que nós estamos colocando aqui, né? Paulo, ele vai responder dúvidas da igreja sobre assuntos pertinentes, que no caso aqui era o casamento. E uma primeira lição que nós aprendemos aqui é: não fique na dúvida, pergunte. Não tenha vergonha de perguntar. A pergunta mais estúpida que você possa achar que seja, ela não é estúpida, ela é válida, ela é importante. Estupidez é não procurar as respostas certas nos lugares certos. Então não tenha vergonha de perguntar para a Bíblia o que a Bíblia nos ensina. E nessa noite, olhando na sequência então do que nós já conversamos aqui, do versículo 1 ao 7, nós vamos entrar então no versículo 8 a 11 e vamos ver um pouquinho mais do que o apóstolo responde sobre casamento e a condição de solteiro. Essa é uma questão importante que nós temos que pensar aqui. E Paulo vai falar com dois grupos. O versículo 8 a 9, ele vai falar com os viúvos e as viúvas. Tá? Se você é viúvo, se você é viúva, Paulo vai trazer aqui algumas informações, mas não só para esse grupo, para nós também. Porque nós podemos ter essas dúvidas, nós podemos aprender com o que ele vai falar para os viúvos e para as viúvas. E depois do versículo 10 a 11, ele vai falar para os casados, e vai falar um pouquinho, vai começar a falar um pouquinho sobre divórcio. Divórcio também é um tema complicado, um tabu para muitos lugares. É um tema que a gente tem que ter muita sabedoria para conversar, porque geralmente quando nós falamos de divórcio, nós falamos de feridas, de marcas do passado, então nós temos que ter sabedoria para falar. E nada melhor do que nós buscarmos na palavra de Deus as respostas. Então nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Vamos então observar aqui o que Paulo vai falar para os viúvos e para as viúvas, lembrando que a carta de 1 Coríntios foi escrita para incentivar as pessoas à maturidade. Foi incentivada a responder dúvidas e incentivar aqueles que querem seguir a Jesus a se tornarem pessoas maduras na vida, discípulos que amam a Jesus e que amadurecem na vida, ou seja, são pessoas adultas na fé. O que ele diz então aqui dos versículos 8 a 9? Vamos ler. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas: é bom que permaneçam como eu, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Uau! Vamos entender o que Paulo está dizendo aqui. Bom, já de princípio, Paulo está trazendo uma orientação dele, pessoal, por isso ele diz: digo, porém, eu estou dizendo. Isso por quê? Porque se você observar o versículo 10, ele muda o público e ele muda a fonte do argumento. Observe, versículo 10. Aos casados. Então ele sai dos solteiros e viúvos para casados, mudou o grupo. E ele diz: dou este mandamento. Aí ele muda, não eu, mas o Senhor. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, o que eu vou dizer a seguir já não é mais uma orientação pessoal, é uma orientação que vem de Jesus Cristo. Depois a gente volta nesse tema, vamos voltar lá para o versículo 8. Então ele se dirige aos solteiros e às viúvas. Aí você fala assim: pastor, mas você não acabou de falar que ele vai falar só para viúvos e viúvas? Sim, mas provavelmente esses solteiros aqui que ele está falando são os viúvos e as viúvas. Por quê? Por causa do que ele está dizendo a seguir. Ele diz assim, olha, para este grupo de solteiros e para as viúvas em especial, é bom que permaneçam como eu. A pergunta que a gente tem que fazer é: como assim, Paulo? Qual é a sua situação? A gente precisa saber qual é a situação de Paulo, tá? Olhando para o texto e olhando para a vida de Paulo, o que tudo indica aqui é que Paulo provavelmente ele era um viúvo. Paulo ele era rabino e ele dedicou muitos anos ao estudo de teologia judaica. E para ser um rabino e para ser alguém que ocupou uma posição muito alta
entre os fariseus, que era um grupo religioso judaico, era necessário que fosse casado. Então, a gente não tem nenhum texto na Bíblia que confirme que Paulo foi casado, não existe. Mas nós temos indícios, como este que eu estou dizendo aqui, que provavelmente Paulo tenha sido casado, mas possivelmente a sua esposa nessa ocasião já havia falecido. Então ele está dizendo assim: é bom que permaneçam como eu. Quem deve permanecer como Paulo? Os solteiros, mas principalmente aqueles que estão na condição de Paulo, que são viúvos e viúvas. Será então que Paulo está defendendo que o casamento não é bom? Será que é isso que ele tem em mente? Certamente não. Por quê? Porque senão ele vai contra toda a palavra de Deus. Se nós olharmos para Gênesis, por exemplo, não precisa abrir sua Bíblia, mas se nós olharmos para Gênesis, capítulo 1, versículo 28, nós vamos ver que Deus cria o casamento e cria a família. Este é o plano original de Deus. Agora, o que Paulo então estaria dizendo aqui? Paulo está dizendo então que o casamento não é bom? Já sabemos que não é essa a resposta. Então Paulo está defendendo que tipo de solteirismo? Ele está defendendo o solteirismo que aponta para Deus. Que solteirismo é esse? O solteirismo que é dedicado ao Senhor. Aquele tipo de pessoa que recebe um dom de Deus ou uma capacitação de Deus para, estando na condição de solteiro, possa se dedicar mais ao Senhor. Nós sabemos disso porque o que Paulo fala aqui no versículo 8 e no versículo 9, ele vai descompactar, ou seja, ele vai falar mais detalhadamente do versículo 25 do mesmo capítulo até o versículo 40. Mas deixe isso para outro domingo. Hoje vamos nos concentrar somente nesses versículos aqui. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, você que está solteiro, provavelmente por ter ficado viúvo ou viúva, olha, se você tem a capacitação de Deus para ficar na situação de solteiro, permaneça, porque você poderá se dedicar muito mais ao reino de Deus. Isso porque nós sabemos que o seguidor de Jesus, ele está nesse mundo de passagem. No final das contas, ele está aqui para servir os ideais de Deus. Ele pode casar? Pode. Mas se ele está capacitado a não se casar, ele terá condições de se dedicar muito mais ao reino de Deus. E isso é uma coisa boa. Nesse sentido, ser solteiro é uma coisa boa. Qual é a condição que ser solteiro não é uma coisa boa? Ele vai dizer no versículo seguinte. Observe. Mas, se não consegue controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. O que Paulo está dizendo aqui tem muito a ver com o contexto da sua época. Quando você fala de viúvo e de viúva, você pensa numa pessoa com que idade? 20 anos? Normalmente não. Vai pensar num viúvo, numa viúva, alguém que já tem uma idade já madura, talvez até já tenha entrado na chamada terceira idade, ou na melhor idade, como alguns dizem. Geralmente a gente pensa assim. Mas o contexto da época não era isso que acontecia. As meninas casavam muito cedo, com homens mais velhos. Esses homens morriam muito cedo, entre aspas, e elas ficavam viúvas muito cedo. Tanto que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11 a 14, ele orienta as viúvas mais jovens. Quer ver comigo? Vamos lá para 1 Timóteo, um pouquinho para frente. Para quem está se localizando aí, carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 11 a 14. Ele vai falar com um grupo específico de viúvas que não são maduras, não são já vividas, viúvas novas. Muito provavelmente o contexto da época. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 11 a 14. Vamos ler alguns desses versículos. Diz assim, 1 Timóteo 5, 11. Diz assim: não inclua nesta lista, Paulo falando para Timóteo, as viúvas mais jovens,
Pois quando os seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Até aqui Paulo não está falando que elas estão erradas. Paulo só está falando o efeito natural. Verso 12, assim elas trazem condenação sobre si. Ou seja, quando elas ficam perdidas, se elas querem seguir a Jesus mesmo, de uma forma integral, então Paulo está dizendo, vão tomar cuidado, porque essas regras que eu estou dando para cuidar das viúvas, talvez não vai valer para elas. Porque Paulo estava dando essa orientação aqui para Timóteo, para viúvas que não tinham socorro, não tinham condições de se cuidarem. Gente, vamos pensar que a viúva naquela época era pior do que nos nossos dias. Não tinha auxílio de nada, não tinha pensão, não tinha previdência para essa turminha. Então, a igreja precisava se preocupar com esse grupo específico. Mas se ela era jovem e ela logo se casava de novo, então ela tem um marido para cuidar dela. Então a igreja não precisa ter preocupação com isso. Vamos se preocupar com quem está precisando, entende? Então só para contextualizar vocês, vamos voltar para 1 Coríntios 7. Então quando você observa isso aqui, e Paulo fala lá em 1 Coríntios 7, 8 e 9, ele diz assim, é bom que permaneçam como eu, na condição que eu estou, solteiro, né? Ele vai dizer no versículo 9, mas se não consegue controlar-se, devem casar-se. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo que uma pessoa que não controla os seus desejos sensuais, né, o desejo de ter uma pessoa para estar unido, será que é isso que ele está pensando? Não é só isso. Ele está pensando na pessoa que está pensando demais em casar. Você já viu uma pessoa que ela é dominada pelo desejo de casar? Não é só para ter um relacionamento físico, mas é para ter alguém do lado. Se ela é dominada por esse desejo, o que acontece? Toda a vida dela é dirigida por esse desejo. E ela se embanana demais. E algumas pessoas nessa situação acabam fazendo péssimas escolhas. Porque elas querem tanto casar, que elas não fazem escolhas corretas. Elas não esperam para casar, para ter a pessoa certa. E isso tudo, para alguém que é seguidor de Jesus, é um problema. Por isso que Paulo está dizendo, olha, o ideal é não se casar. Se você tem recebido essa capacidade de Deus para permanecer sozinho, você vai poder se dedicar muito mais à obra do Senhor. Mas se você não recebeu esse chamado, não recebeu essa capacitação, que se case. Não fique aí perdido com a sua mente, com seus desejos, com seus sonhos. Por isso ele diz, mas se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aí ele usa aquela metáfora da brasa, né, que começa a arder, ele pega fogo, etc, etc. Então você percebe, o discípulo ele deve tomar cuidado com as distrações. Ele não está aqui jogando contra o casamento e não está aqui jogando a favor simplesmente do celibato. O que ele está dizendo aqui é, o discípulo que segue a Jesus, ele não pode ser dirigido por distrações. Ele vai falar isso aplicado a outras situações. Se você depois abrir em casa 1 Timóteo capítulo 2, não precisa abrir agora, você vai ver que Paulo vai usar um linguajar militar para falar sobre isso também, de uma forma diferente. Ele vai dizer assim, que nenhum soldado se envolve com as coisas da vida civil. Paulo conhecia muito bem do contexto militar, e ele sabia que o militar, ele vive 24 horas para o Estado. Então ele não tem a liberdade que um civil tem, ele precisa permanecer sempre de prontidão. Se o Estado chamar, ele tem que estar lá. Então ele usa a mesma metáfora para se referir aos discípulos de Jesus Cristo. Por isso que ser discípulo não é para qualquer um. E lógico, quando eu digo que não é para qualquer um, eu não estou dizendo que você tem que ser muito importante para ser um discípulo de Jesus. O que eu estou dizendo é, se você quer seguir a Jesus, você tem que lembrar da palavra de Jesus. O que ele falou? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha e siga-me. Esse é o verdadeiro evangelho, esse é o verdadeiro cristianismo. Daí você já consegue avaliar muitas vezes as mensagens que você ouve no YouTube e na TV. Se não bate com essa mensagem, não é evangelho. O discípulo ele tem
clareza daquilo que ele deve fazer. Então ele não se distrai. O querer casar-se nesse contexto aqui que Paulo está falando pode se tornar uma distração. Então não é errado querer casar, mas quando o casamento é mais importante para você do que seguir a Jesus Cristo, aí isso se torna um problema. Dois extremos a gente tem que fugir. O primeiro é: eu não consigo viver só. Esse não consigo viver só, ele pode estar carregado de sentido. Essa frase, eu não consigo viver só, ela pode significar o seguinte: eu não aceito viver sozinho, e eu vou fazer de tudo para ter alguém. Isso é um problema. É um problema ter cônjuge? Casar? Não, não necessariamente. Mas quando você faz do casamento, do não querer ficar nessa condição de sozinho, mais do que qualquer outra coisa, e até Jesus, aí se torna um problema. Isso vale para qualquer outra área da vida, né? Mas o outro extremo também é quando eu não quero seguir a Jesus Cristo de corpo e alma, seja a condição que Deus tenha me colocado. Então, em primeiro lugar, aqui nós aprendemos que nesse contexto, Paulo ele está dizendo o quanto o solteirismo ele é correto se ele estiver debaixo da capacitação divina e debaixo de um empenho pessoal de servir ao Senhor. Nesse sentido não é errado. Ele vai se tornar errado quando eu quero viver de modo solteiro para mim mesmo. Eu quero viver solteiro, mas porque eu não aturo ninguém, porque eu não quero contato com ninguém, porque eu quero viver para mim. Aí é um problema. Se você quer viver para Cristo, ok. E casamento é a mesma coisa. Eu quero casar, para quê? Para glorificar o Senhor. Não, eu quero casar porque eu não vivo sem alguém do meu lado. Aí é perigoso, porque você pode estar invertendo as coisas, se você quer ser um discípulo. Segundo, ele vai falar nos versículos 10 a 11 sobre casamento e divórcio. Na verdade, ele não vai falar muito sobre divórcio hoje. Semana que vem ele vai começar a falar um pouquinho mais. E dentro do contexto da carta de Coríntios. Mas, o que ele vai falar sobre casamento e divórcio no versículo 10 a 11? Vamos ver aqui. Ele diz assim: aos casados dou este mandamento. Então, antes de entrar aqui, só para resumir. Ser solteiro é um problema? Não, se você foi chamado e capacitado para isso. Você pode se dedicar mais para o Senhor. Ser solteiro é um problema? É se você, para se manter nessa condição, você não vai se controlar. Aí pode ser um problema. Tá? E eu estou dizendo isso tudo no tempo certo. Tá? Agora, casamento e divórcio. O que Paulo fala no versículo 10? Aos casados dou este mandamento. Não eu, mas o Senhor. Algumas pessoas interpretam de forma errada isso aqui. Algumas pessoas vão dizer: o que Paulo falou atrás era a opinião pessoal dele, agora é a opinião de Jesus. Então isso aqui tem validade. O que ele falou lá atrás não tem validade. É mentira. É simples. Paulo estava sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus, que dava autoridade para o escrito dele. Então, o que ele está dizendo é: o que eu falei há pouco, Jesus não tocou nesse assunto no ministério terreno dele. Então eu estou dando a minha opinião baseado em todo o conhecimento bíblico e teológico que eu tenho, e debaixo da autoridade do Espírito Santo. Então ele está falando lei. Agora, o que ele vai falar aqui aos casados, no contexto da igreja, já tinha sido falado por Jesus. Se você tem uma caneta aí, quiser anotar depois para você conferir, porque eu não vou abrir agora a Bíblia para ler, então você também não precisa se preocupar, mas eu vou te dar as bases bíblicas do que Jesus falou. É Mateus capítulo 5, versículo 32, você pode anotar aí. Mateus 5, 32, depois você confirma em casa. Mateus 5, 32, Mateus 19, verso 9. Mateus 19, verso 9. E Lucas 16, 18. São esses textos que Paulo está se referindo aqui. Então o que ele diz? Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Veja que ele fala de mandamento, então não é um opcional. Se eu gostar eu vou obedecer. Não, você é discípulo de Jesus, então isso é uma ordem. E o que ele diz? Que a esposa não se separe do seu marido. Aí você pergunta, mas por que Paulo fala isso? Porque Paulo está fazendo aqui uma teologia aplicada. Sabe o que é teologia aplicada? Você não vai no seminário? Os teólogos eles vão para o seminário e estudam lá a teologia.
Aí você tem teologia sistemática, que você pega todas as doutrinas principais da Bíblia, você estuda por doutrina. Você tem teologia bíblica, que você estuda a Bíblia como um todo, qual é a mensagem de Gênesis a Apocalipse. Você tem teologia contemporânea, o que os teólogos dos dias modernos falaram sobre teologia, então você estuda o pensamento deles, só para você entender qual foi as reflexões que eles chegaram. E aí você tem a teologia aplicada. O que é a teologia aplicada? É quando você pega todo o conhecimento bíblico e aplica ele para um caso específico. Então Paulo está falando aqui provavelmente para um caso que provavelmente estava acontecendo na igreja. O que estava acontecendo na igreja? Provavelmente alguém estava pensando em se divorciar. Por quais razões? Não sei. Mas pode ser que alguém estava querendo se divorciar aqui, porque talvez estava pensando: olha, eu quero muito trabalhar para Jesus, eu acho que é melhor eu viver solteiro, então eu acho que eu vou me divorciar e vou viver sozinho, porque aí eu vou poder trabalhar 100% para a obra do reino de Deus. Pode ser isso, a gente não tem como confirmar isso, mas nesse contexto, Paulo ele vai pegar, como a gente viu aqui, algumas orientações, por exemplo, do próprio Jesus Cristo, que falou lá em Mateus 5, Mateus 19, Lucas 16, que eu citei aqui para vocês, princípios eternos, que valem tanto para aquela situação, quanto valem para hoje. Então o que ele está dizendo aqui? Que a esposa não se separe do seu marido, ou seja, o ideal é que nunca você se divorcie. Esse é o ideal, que você não quebre o seu relacionamento de casamento. E aí ele diz, no verso 11, mas se o fizer, e quando ele diz se o fizer, ele não está dando a opção de você fazer, ele está dizendo, mas se infelizmente isso acontecer, que permaneça sem se casar. Por que ele diz isso? Porque a ideia do Evangelho sempre será, a primeira opção, restauração. Deus sempre acredita na restauração, na reconstrução de um lar. Por isso ele diz, não rompa, não quebre, não complique a situação, desistindo logo do seu casamento. Por quê? Ele vai dizer a seguir, olha lá no versículo 11, a segunda metade. Ou então, ou fique sem se casar, ou então reconcilie-se com seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher. Aí ele também pega o homem, na curva, porque eu estava achando que estava falando só para a mulher, A esposa não faz isso. Não, ele fala, não, o homem também. Porque existia aquela briga, naquela cultura entre quem realmente tinha liberdade para tomar iniciativa, se era o homem, se era a mulher. Aí Paulo, usando a palavra de Jesus, diz, nenhum nem outro. O que ele está nos ensinando aqui, meus irmãos? Ele está nos lembrando para o ideal da palavra de Deus, que é sempre buscar a restauração. Ou seja, quando ele diz, não se case, ou que você volte para o seu marido, ele está dizendo, mantenha a porta aberta. Às vezes, pode ser necessário uma separação de corpos. Às vezes pode ser necessário, dependendo do problema conjugal que está acontecendo, até por questões de risco de vida, o casal se separar de corpos, momentaneamente. Às vezes esse momentaneamente, a gente não tem como bater na calculadora e falar, vai durar 5 dias. A pessoa vai se arrepender e vai voltar mudada. Daqui 5 dias, daqui 15 dias, daqui 2 meses. Não tem, essa não é a nossa parte, não tem como você jogar na calculadora lá e falar assim, espera tanto tempo que aí vai dar certo, ele vai voltar para sua casa, ou ela vai voltar para sua casa. O que ele está dizendo é o seguinte, espere. Isso ele está falando uma orientação para os filhos de Deus. Aqueles que não são filhos de Deus, eles não têm essa orientação. E eles não têm um Senhor que é capaz de capacitá-los, como Jesus. Por isso que a gente precisa pregar o Evangelho para as pessoas que estão lá fora, porque esse padrão não é seguido para as pessoas lá de fora. Muitas pessoas chegam ao Evangelho já destruídos, destroçados por causa de um divórcio. Por isso que nós temos que viver e pregar a palavra. Mas o que ele está nos ensinando aqui é simples. Deixe a porta aberta, não a feche,
porque a expectativa sempre será a restauração. Então você percebe, eles fizeram algumas perguntas sobre casamento, Paulo começa a responder biblicamente, e quando ele responde, ele vai além e dá algumas orientações. E ele fala, existe um certo solteirismo que não é errado, que não é um problema, que é até bom, é até incentivado pelo próprio apóstolo Paulo, e existe também um outro caso de que você não deve buscar o divórcio por qualquer razão, ou simplesmente vamos acabar com isso e vamos resolver essa história. Não, ele está dizendo, você que quer ser um discípulo de Jesus, se passar por problemas conjugais, não feche a porta, aguarde que Deus pode mudar o coração daquela pessoa. E se Deus não mudar o coração daquela pessoa, se aquela pessoa não tiver o coração mudado, permaneça na sua condição de solteiro, ou pelo menos na sua condição de separado de corpos, nesse instante. Sempre esteja com a porta aberta. Você se casou? Não separe. Você se separou de corpos? Não se case de novo, se mantenha nessa situação. É isso que Paulo está nos ensinando. Por quê, meus queridos? Porque a restauração sempre deve ser a expectativa do cristão, para o casamento e para qualquer outra área da vida. Porque a família é prioridade para Deus. Porque a família é a célula máter de Deus. Porque a família mostra os ideais do caráter de Deus. E é importante que nesse caso, se houver uma separação de corpos, que para ter uma restauração, aguarde o arrependimento bíblico. Às vezes a gente precisa dar uma distanciada para aguardar que essa distanciada por proteção, eu estou falando num caso de proteção de vida, tá? Às vezes existem casais que têm problemas sérios, conjugais, que é necessário haver essa separação por proteção. Não é por qualquer motivo. Eu cansei do meu marido, vou sair de casa, vou alugar um apartamento. Não é por causa desses motivos banais. São por motivos sérios. Se isso chegar a acontecer, mantenha-se distante, espere, ore, para que Deus possa mudar o coração do marido ou da esposa. Mas para a restauração, você vai aguardar o devido arrependimento, o arrependimento bíblico, que é quando a pessoa quer mudar de vida. Nunca então feche as portas e viva na condição que Deus te capacita todos os dias. Esses pequenos versículos aqui nos ensinam algumas questões importantes. A importância de nós não nos distrairmos com as coisas desta vida. Ele nos mostra a importância de nós sempre prezarmos pela restauração da nossa casa, da nossa família, não abrindo mão dos valores. Não é passar a mão na cabeça de um cônjuge rebelde, de uma esposa rebelde, ou de um filho rebelde. É ser firme com relação ao pecado, mas sempre estar na expectativa de uma restauração. Às vezes nós temos que disciplinar para restaurar. Às vezes é necessário. Então não é o amor do mundo, o amor geleia, que é aquele que você abre mão dos valores, mas é os valores corretos. Então, diante dessas perguntas aqui que os cristãos da igreja de Corinto fizeram a Paulo, Paulo pôde hoje acrescentar mais algumas informações importantes para nós, e isso tem que tocar o nosso coração nessa noite. Há alguma coisa que tem distraído você de servir a Deus? Talvez o seu caso não seja a condição de solteiro, mas existe alguma outra coisa que tem te distraído de você servir a Deus de uma forma integral? Tem algo que te amarra, tem algo que te atrapalha de você estar no reino de Deus trabalhando de uma forma plena e de coração? Algo que distrai você? Isso precisa ser pensado, avaliado e transformado na sua vida. Por outro lado, você está pensando em desistir de alguém, da sua família? Não desista. Seja firme. Se for o caso de uma disciplina, seja firme na disciplina. Mas não desista, nunca desista do seu lar, nunca desista dos seus filhos, nunca desista do seu casamento, muito embora em algumas vezes você precisa tomar algumas atitudes mais drásticas para melhorar e não para se afastar. É por essa razão que nós precisamos sempre de bons conselhos, é por essa razão que no final das contas o que Paulo está nos levando, na verdade é a um caminho de maturidade. Nos dois casos, o centro, o fiel da balança está onde? Em agradar ao Senhor.
Se eu estou numa condição de solteiro, que seja para agradar ao Senhor. Se a condição de solteiro está me atrapalhando, então que eu coloque diante do Senhor essa situação e aguarde a resposta dEle. Mas senão que eu permaneça em paz nessa situação. Se por outro lado, eu estou pensando demais nos meus próprios benefícios, nos meus próprios interesses, e estou disposto até a desistir do meu lar, que eu volte atrás. Porque a vida de um discípulo é uma vida de se abster dos seus desejos pessoais, de seguir uma vida que agrada ao Senhor. E seguindo uma vida que agrada ao Senhor, nós vamos apontar uma esperança para as pessoas, porque a maturidade, ela é construída na adversidade. Nós não aprendemos com vida fácil. E o Senhor é bom não na dor, mas é no meio da dor que Ele nos capacita a nos fortalecer para sermos maduros. De tal maneira que nós não somos mais levados como crianças para lá e para cá com todo o vento de doutrina. Nós somos pessoas que permanecem firmes apesar das adversidades. Por isso Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Por essa razão que a prova do amor de Deus, ela é no tempo presente contínuo. Todos os dias Deus está lembrando que tem capacitação especial para você que quer agradar ao Senhor e viver uma vida que glorifica a Ele. E que por consequência você recebe bênçãos por conta disso. Não por causa de uma troca, mas por causa de um reflexo natural da bondade de Deus sobre a sua vida. Quando Deus provou o seu amor com Cristo morrendo uma única vez, Ele está dizendo que aqueles que creem nele recebem a liberdade dos seus pecados, para que possam viver uma nova vida, uma vida que aponta para a glória de Deus, uma vida que nos traz esperança apesar das nossas dificuldades, apesar das nossas dores, apesar dos nossos sofrimentos. E eu digo, a única coisa que pode resolver os problemas da humanidade é o Evangelho, porque o sistema do mundo é corrupto, porque as instituições padecem porque elas são construídas por pessoas, e pessoas são pecadores, e onde há pecado há desgraça, há corrupção, as coisas não dão certo 100%. A única forma das coisas darem certo é com o retorno de Deus, começando a nossa vida individual e aguardando a sua volta pessoal um dia. E eu quero convidar você a buscar ser um discípulo de Jesus, a deixar que a sua vida seja guiada pelos ideais do Evangelho, seja numa condição de solteiro, seja numa condição de casado, seja numa condição de enfrentar problemas familiares, mas aguardar o tempo de Deus, e não aguardar de forma passiva, mas ter atitudes em favor do seu lar. Muitas vezes isso foi confundido no meio cristão evangélico, né? Vamos passar por cima dos problemas familiares como se eles não existissem. Não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não ensina cristianismo de fachada, que a gente tapa o sol com a peneira, que a gente esconde que tem problemas. Não, a gente pede ajuda, a gente pede orientação. A igreja está aqui para isso, os pastores estão aqui para isso, os líderes estão aqui para isso, para fortalecer, para que você se torne maduro na fé. E em frente, e não fique na defensiva ou vivendo de aparências. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Domingo que vem nós vamos continuar meditando nesse capítulo e vamos falar um pouco mais sobre casamento. Senhor Deus, nossas famílias são preciosas, são tão preciosas que quando nós temos problemas nós sofremos por elas. E nós queremos te rogar que o Senhor atenda ao nosso clamor, cuidando e preservando os nossos lares, restaurando aquilo que está quebrado, aquilo que está confuso, aquilo que está duvidoso. Senhor, Tu tens um plano especial na vida dos casados e dos solteiros, aqueles que querem Te servir com mais intensidade, que o Senhor os abençoe, que o Senhor use a vida deles na solteirice, ó Deus, para a glória do Teu nome, porque o Senhor também contempla este grupo, assim como o Senhor usou Paulo nessa situação. Mas também aqueles que querem se casar, ou aqueles que podem se casar, Deus, que eles se casem, ou que eles mantenham o seu casamento com a firmeza de mente, voltados para aquilo que é o ideal para a família. Por isso, os capacita com a sua graça,
e traz esperança para aqueles que estão desesperançosos, para aqueles que estão abatidos, para aqueles que estão oprimidos em lares que estão à beira do precipício. Traz de volta, Senhor, para a graça do Teu nome, para o desfrute da graça que o Teu nome nos dá e para a glória do Teu nome. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma excelente semana e lembre-se de que o Senhor caminha com os seus discípulos. Deus os abençoe. Vou precisar de você. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto. Eu tenho apenas alguns avisos importantes para os irmãos aqui. Primeiro, em relação à programação da nossa próxima semana. Como os irmãos sabem, normalmente é o primeiro domingo do mês nós não temos EBD, nós temos o culto pela manhã. E esse será um culto especial, onde nós teremos os irmãos da terceira idade, da melhor idade, poderão participar desse culto. Então você que está nessa condição, ou que conhece alguém, pode falar com a irmã Emília, ela está cuidando da lista de presença desse culto especialmente, tá bom? Dedicado a esse grupo. Até o irmão Fernando brincou de manhã que vai ser o culto dos vacinados, né? Glória a Deus por isso. Se nós oramos tanto por vacina, não há nada melhor para agradecer a Deus do que estar presente em comunhão com os irmãos. Amém? No culto da noite nós teremos a celebração da ceia. Então você que ainda vai precisar acompanhar online, prepare os alimentos, esteja pronta, porque à noite nós celebraremos a ceia do Senhor. E o terceiro aviso que eu tenho aqui hoje é sobre dízimos e ofertas, meus irmãos. Os irmãos têm acompanhado que, glória a Deus, porque a igreja tem voltado a participar dos cultos presenciais. Já vários domingos nós temos a casa cheia aqui. Pensando nisso, nós vamos abrir a possibilidade, se algum irmão quiser trazer o dízimo aqui no momento do culto, ok? Lembrando, nós aconselhamos e recomendamos, se possível, você continue fazendo a sua adoração com o seu dízimo através das transferências eletrônicas. Isso é mais seguro, tanto com a questão de Covid, quanto a questão mesmo de segurança aqui. Se possível, você continue fazendo dessa maneira. Mas nós abriremos a possibilidade para quem vier no culto presencial. Nós faremos uma forma diferente, nós não podemos ainda fazer como nós fazíamos antigamente, você vir à frente. Nós teremos ao final do culto uma maneira de você deixar a sua oferta aqui, ok? E o último, eu vou precisar da ajuda do pastor Ricardo aqui, que a gente está quase esquecendo. Nós precisamos fazer uma convocação de assembleia extraordinária. Então o pastor Ricardo, que é o presidente da nossa igreja, vai ler para nós aqui o edital de convocação. Gente, a gente precisa fazer essa leitura porque é uma questão jurídica legal, né? Então, em cumprimento às atribuições a mim conferidas, nos termos estatutários, convoco os membros da Igreja Batista do Redentor por meio deste edital, o qual será fixado no mural de avisos, a participar da Assembleia Extraordinária, que será realizada de modo virtual, e esclarecemos que além deste edital, que é um documento oficial, será avisado também nos cultos, conforme estamos fazendo aqui. Informamos que o link para o encontro será disponibilizado com antecedência através do grupo de WhatsApp da igreja, e esta Assembleia Extraordinária será realizada no dia 11 de julho de 2021, às 9h30, e ela tratará dos seguintes assuntos: o pedido de exoneração do cargo de segundo vice-presidente e a indicação para a eleição do novo membro para o tal cargo. Jundiaí, 27 de junho de 2021. Aguardamos os membros a participarem desta Assembleia. Esses são os avisos, meus irmãos. Que vocês tenham uma ótima semana. Que nada nos distraia de conseguir continuar servindo a esse Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.